Esta noite a gente vai fazer uma reflexão sobre o tema sacralização. E esse tema, de uma certa maneira, ela está relacionado já com a nossa última exposição, quando nós tratamos de idolatrias, falamos de ídolos. Então, idolatrias e sacralização estão dois temas mais ou menos relacionados. O que quer dizer esta palavra sacralização? É o ato de tornar sagrado as coisas mundanas, as coisas materiais. De uma forma geral, de uma maneira geral, as religiões, de um modo geral, que fazem isto. Tornam certos objetos, certos locais sagrados. É uma atitude humana. A igreja principal responsável pela sacralização das coisas do mundo. A gente tem visto isso, E quando se alguém vai de encontro ou vai contrariar essa situação, dá-se o nome de profanação, de sacrilégio. Olhando para a história da humanidade, por exemplo, vamos citar aqui apenas um exemplo. As pirâmides do Egito, por exemplo, eram os túmulos dos faraós. E ali, aqueles túmulos ficaram ali por milênios, lacrados. E quando foi descoberto aquelas tumbas, e quando se adentrou aquelas tumbas, correu aquele boato de que houve uma profanação. E dizia-se que aquelas pessoas que descobriram aqueles túmulos sofreram maldições, inclusive. A gente, lendo a história, a gente percebe essas coisas. Então, locais sagrados geralmente são as religiões. E essa tendência de o homem tornar sagrado as coisas mundanas, e outras não, isso aí varia, segundo a época da humanidade. Quer dizer, desde a mais alta antiguidade, a crença, conforme a crença daquela civilização, daquela população, os usos e costumes daquela civilização, as influências atávicas. Quer dizer, influência atávica é aquilo que o ser humano traz na memória ancestral, quer dizer, no profundo do seu psiquismo, ela já traz essas experiências de longas reencarnações, experiências atávicas. E olhando para a história da humanidade, a gente vê que todas aquelas civilizações tribais de antigamente, todas elas tinham esses locais de rituais, determinados locais onde se faziam aqueles rituais. Inclusive, a gente sabe, estudando a história, que existiam povos até bárbaros, que faziam rituais de sacrifícios humanos, rituais bárbaros mesmo. Então, esses locais eram locais assim, sacros, sacralizados pelo homem, E a gente vê os reis, por exemplo, os reis da antiguidade, eles eram considerados divinos, eles eram divinizados. A gente vê, por exemplo, Roma, os imperadores romanos, eles eram chamados de divinos. Então, esses reis, pelo efeito psicológico que eles tinham sobre as massas, sobre a população, ou eles tinham simpatia, ou eles eram temidos de uma certa forma, e eles se revestiam assim, de poderes sobrenaturais. Dada a ignorância das pessoas, as pessoas achavam que aqueles poderes eram sobrenaturais, e eles já tinham até um dom de curar, mas eles andavam assim, todos cheios de aparatos, As suas vestes eram todas cheias de símbolos, de signos, geradores de encantamento. Aquela beleza física, material, encantava as pessoas, era um encantamento.
e as pessoas rendiam, se tornavam subservientes àqueles reis. Não é? Então, isso foi depois, com o transcorrer dos tempos, isso também foi imitado pelas religiões triunfalistas, quer dizer, aquelas religiões que se sobressaíram e que dominaram. De uma certa forma, a gente vê hoje certos rituais da igreja, é mais ou menos parecido com aquela pompa e circunstância do Império Romano, mais ou menos igual, dá para fazer assim um paralelo, não é? E a gente sabe que também na antiguidade as populações tinham muitos deuses, né? Tinha Deus para tudo quanto é coisa, né? Deus da fertilidade, Deus da agricultura, Deus que cuidava do tempo, e tinha Deus para tudo, era um politeísmo, né? Muitos deuses, né? E esses espíritos poderosos, né? A gente vê, por exemplo, nos livros também, né? Vamos colocar aqui entre aspas, os livros sagrados. Esses grandes livros da humanidade, como a Bíblia ou o Corão, esses livros são tidos como livros sacros, livros sagrados, e que o ser humano não pode de forma nenhuma contestar e criticar, né? Para essas determinadas religiões, ali está toda a verdade absoluta e incontestável, né? Portanto, aquele que levantar uma dúvida, fizer uma crítica a esses chamados livros sagrados, esse cidadão, ele está sendo um herético, ele está profanando, ele está cometendo um sacrilégio. E a gente sabe pela história da humanidade que muitos foram perseguidos e mortos por não compactuar com aquilo, por justamente criticar esses determinados livros ditos sagrados. Então, por exemplo, lá nesses livros se diz que Deus falou, que Deus disse, que Deus falou, mas tudo aquilo que foi escrito nesses livros foram escritos por humanos, seres humanos escreveram, né? E esses livros são tratados como palavra de Deus, palavra de Deus. Lá está cheio disso, Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus falou, Deus se mostrou, apareceu. Mas como também nós sabemos, nós espíritas principalmente, sabemos da influência dos espíritos desencarnados no mundo material, porque quem são os espíritos, senão nós próprios, né? Quando desencarnamos, deixamos os nossos corpos, nós espíritos desencarnados, cada um com a sua cabeça, com a sua sentença, cada um com o seu entendimento. E como existem mesmo influência, né, de espíritos desencarnados, isso existe de toda a eternidade, de toda a história da humanidade, né, esse intercâmbio de espíritos desencarnados com encarnados, a gente sabe que muitos eram tidos como deuses, muitos desses espíritos eram tidos como deuses, e pela não compreensão, pela ignorância do encarnado, era tratado como Deus, eram temidos esses espíritos, né? Então, eles eram poderosos, e esses espíritos sacralizavam as coisas com as quais ele entrava em contato, né? Com contágio, vamos dizer assim. Por exemplo, se nós analisarmos a igreja, ela tem muitas relíquias. Quem de nós aqui nunca ouviu falar do Santo Sudário? Né? Santo Sudário é aquele tapete, vamos dizer assim, uma manta, um lençol, que teria, segundo a tradição, envolvido o corpo de Jesus quando foi colocado na tumba, e ali ficou carimbado ali o corpo de Jesus ensanguentado. Ora, esse Santo Sudário, que está lá em Turim, lá na Itália, ele já foi objeto de pesquisas científicas, e de todos os cientistas já pesquisaram isso daí, mas ele é tido como santo, como sagrado mesmo, né? É tido como verdadeiro manto que enrolou o corpo de Jesus. Então é um objeto material que foi sacralizado, né? A gente sabe também que tem um determinado santo lá que foi colhido o seu sangue, né? Eu não me lembro qual, mas que está no relicário, e que num determinado dia do ano aquele sangue que está seco ali, ele se liquidifica, ele fica líquido novamente.
se não me falha a memória, eu não sei bem qual do santo, mas tem isso também. Por exemplo, tumbas, né, daqueles chamados santos, aqueles que foram considerados santos pela igreja. Esses túmulos, eles são venerados, são sacralizados, aqueles ossos que estão lá. A gente já viu reportagem, né, de pessoas que encontraram nessas tumbas pregos enferrujados, e chegaram até a dizer que são pregos que pregaram Jesus na cruz, né? A gente já ouviu falar disso daí. E quem nunca ouviu falar do Santo Graal, né? O Santo Graal, segundo a tradição religiosa, o Santo Graal seria aquele cálice, né, em que José de Arimateia coletou o sangue de Jesus, né? Então tem muita gente que está procurando o Santo Graal até hoje, né? Da mesma forma que tem pesquisadores aí procurando a Arca de Noé, aonde vai achar os restos da Arca de Noé. Então tanta coisa que foi sacralizada, né? Quem estuda, por exemplo, a Bíblia, logo lá no começo da Bíblia, nos primeiros livros, tem a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança. Inclusive lá o Templo de Salomão, né, que tem lá em São Paulo, no Edir Macedo, eles fizeram uma réplica exata de tudo que tem na Bíblia. A Arca da Aliança, tudo. Então, segundo a Bíblia, a Arca da Aliança, ela era assim tão sagrada, tão sacralizada, que ninguém podia chegar perto dela. Somente o sacerdote que podia ir lá, no local onde ela ficava guardada. Porque se alguém que não tivesse essa autorização, não fosse o sacerdote, e chegasse perto, ele seria fulminado e morto. Ela se tornava mortífera, a Arca da Aliança, não é? Então, isso aí tudo existe, porque o ser humano sacralizou isso daí. Vamos para os dias mais recentes agora, para os dias atuais, não é? Por exemplo, o mundo está cheio de santuários. Mas engraçado, para os muçulmanos, a cidade de Meca é sagrada, né? É a cidade de Meca. Então, todo muçulmano no mundo inteiro ele tem que se virar para Meca. Ele tem que ter lá uma bússola, e ele tem que se orientar para orar virado para o lado de Meca. E ele tem que, pelo menos uma vez na vida, fazer uma visita à cidade de Meca, não é mais ou menos assim? Então, é uma cidade que foi sacralizada, porque lá, acho que viveu lá, né, o profeta Mohamed, que todos nós conhecemos como Maomé, né? Então, também é sagrado. Para o mundo católico, principalmente, né, porque a gente vai falar o mundo cristão, já tem essa separação, né, do catolicismo com o protestantismo. Mas, de uma forma geral, no mundo católico, por exemplo, tem os santuários mais famosos do mundo, que é Lourdes, né? Lourdes, aqui no Brasil Aparecida, parece que no México é Guadalupe, e tem vários no mundo, né? Nós temos aqui pertinho Bandeirantes, né? O São Miguel Arcanjo, que são, tem uma cruz ali em Bandeirantes, que é a segunda maior do mundo, uma cruz que tem ali, todos que vão para Londrina vê ali. Então são objetos materiais sacralizados, são sagrados, né? Locais. Então, por exemplo, tem lá também, lá no Oriente, lá, um lugar, inclusive, onde as três grandes religiões monoteístas, elas ali se brigam entre si, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E eles compartilham lá a tumba onde teria nascido Jesus, um local que supõe-se que Jesus nasceu. A gente já tem visto isso aí em reportagens de televisão, tudo, né? Um local altamente sagrado e toda a população mundial que visita aquelas, né? Temos turismo, nós não temos aqui em todos os lugares do mundo esses turismos para a Terra Santa, e a gente coloca aqui entre aspas, mas por que Terra Santa? Todo mundo fala, vamos fazer uma viagem, um turismo para a Terra Santa, porque Jesus andou por lá. Todo mundo quer conhecer o Rio Jordão e botar pelo menos o pé dentro da água do Rio Jordão, porque diz que Jesus foi batizado lá. Mas nós sabemos que o rio nunca é o mesmo, né? Toda a água passa pelo rio, aquela água que passou não volta mais. Então o Rio Jordão pode estar lá, mas a água não é a mesma. Então são coisas que as pessoas acreditam, têm fé naquilo lá, né? Acreditam, né? E faz até bem psicologicamente, faz bem para as pessoas se sentem ligadas psicologicamente com aquele ato, né? Com aqueles acontecimentos, né?
Outro exemplo também é nos cemitérios. Né? Nos cemitérios. Principalmente em dias de finados, né? A gente vê reportagem na televisão, os repórteres vão lá aos cemitérios e falam: o túmulo mais visitado hoje é daquela criancinha e tal que está fazendo milagre, daquele fulano lá, daquela fulana que desencarnou e agora está fazendo milagre, e tem uma água que verte lá no lugar que está curando doenças, e por aí vai. E o nosso tão conhecido Chico Xavier, né? Dizem que o túmulo dele lá também está virando uma romaria lá, né? E vocês dois aqui visitaram o túmulo de Allan Kardec no cemitério Père Lachaise, em Paris, né? Diz que lá também, né, todo mundo leva vasinho de flor, tudo. O Kardec desencarnou há quanto tempo? Há 160, 170 anos, não sei, né? E todo mundo leva vasinho de flor lá e ora por ele e tal. Então são locais que as pessoas sacralizam, tornam sagrado, né? Então a gente está fazendo uma reflexão sobre isso, né? A pessoa considerada divina, né, ela é ao mesmo tempo uma fonte de risco, mas também uma fonte de bênção, porque às vezes as pessoas entram em contato com essas pessoas consideradas elevadas espiritualmente e, como a gente disse, psicologicamente aquela pessoa traz até uma resposta e uma ajuda, e a pessoa realmente ela até se cura, não é? E também, como a gente disse antes, os próprios Césares romanos eram considerados divinos, mas a gente vê quanto crime aconteceu nos bastidores, né, dessa suposta divindade. Quantos crimes aconteceram? Na própria história da religião na face da Terra, quantos crimes aconteceram, né? Por mando, né? Por domínio das situações, né? Então, vamos citar mais um exemplo aqui. Agora já vamos chegando mais perto da racionalidade. O Evangelho de João, por exemplo, todos os cristãos de todas as igrejas cristãs conhecem o Evangelho de João, né? E lá no Evangelho de João, no capítulo 4, tem a famosa passagem da mulher samaritana, bastante conhecida de todos, né? E a gente sabe pela história, pelo relato bíblico, né, que samaritanos e judeus não se davam bem, né? E Jesus era um judeu. Jesus chegou a esse poço, queria água, e a mulher samaritana estava lá, e ele pediu água para essa mulher. Mulher, dai-me de beber. Aí a mulher falou: mas como? Você é um judeu pedindo água para uma samaritana? Né? Todos conhecem essa história aí. Daí aquela famosa frase, né, que ele diz: a água que eu te der, Jesus falou para a mulher, a água que eu te der, jamais você terá sede. E ela pensou que ela ia se livrar de carregar o cântaro na cabeça, que estava pesado, né? Ela não entendeu que a água da vida que Jesus queria dar para ela era um ensinamento, né? E daí aquela história, né, que ela pergunta, né: olha, vocês judeus dizem que tem que orar lá no templo de Jerusalém, mas nós os samaritanos oramos no Monte Gerizim, não é? Aí, onde é que é o certo? É no Monte Gerizim ou é no templo de Jerusalém? Aí Jesus responde, né, que chegará o tempo, né, que você vai adorar a Deus, né, pelo pensamento, pelo sentimento, no íntimo da tua alma, no íntimo do teu, né, da tua consciência, vamos dizer em outras palavras. Nem lá nem cá, não é nem Monte Gerizim e nem, né, você pode estar no meio da rua, em qualquer lugar, não tem local sagrado para você contactar-se com Deus, né? O próprio Jesus mesmo dizia em outras passagens, que ele dizia que quando você for orar, você deve entrar nos teus aposentos, né? E tendo fechado a porta, você orar ao Pai em secreto, porque o Pai em secreto, ele sabe muito mais do que você precisa, muito antes de você pedir. Então, a gente vê isso aí de uma forma simbólica. Quer dizer, você pode até entrar no teu aposento físico, no teu quarto, e fechar a porta, porque é bom, né, você ter um lugarzinho reservado, quietinho para orar, mas isso não é o principal.
O principal entrar nos aposentos é fazer uma introspecção, é você voltar-se para dentro da sua própria consciência, onde você vai fazer um exame de consciência, onde você vai fazer um balanço entre as suas atitudes, né? Aquilo que você crê e aquilo que você age, o que você faz na vida, qual é a tua teoria e qual é a tua prática. Você vai fazer esse balanço dentro de si mesmo, e você estará falando com Deus, né? Porque Deus é uma presença nas nossas consciências. Então, não existe um local sagrado, sacralizado para orar. Nós, por exemplo, a gente vem aqui à casa espírita, né? Bom, a gente precisa sim, nós estamos encarnados, precisamos de um teto físico, para a gente se reunir, para estudar, para a gente ter um certo conforto, a gente vem à casa espírita. Mas não quer dizer que necessariamente você tenha que estar aqui. Você pode aprender sobre o espiritismo estudando particularmente na sua casa, também pode. Você vai às igrejas porque é um ponto de reunião onde há uma comunhão de sentimentos, onde as pessoas se confraternizam, se abraçam, se sentem acolhidas, e é muito bom também, porque ali se cria um clima, né, propício à elevação dos sentimentos. É importante também, mas não é o principal, não é um local sagrado, um local físico, porque na verdade nós cansamos de dizer isso aqui, nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito temporariamente no corpo físico. Então, nós não precisamos de um local sagrado para orar, né? Esse local sagrado é na nossa intimidade, é no foro íntimo da nossa consciência. No livro dos Espíritos, na questão 553, os Espíritos respondem a Kardec, porque Kardec faz uma pergunta lá se talismãs, patuá, correntinha, cruzes, essas coisas são adereços materiais relacionados a uma religião, se isso aí tem alguma influência com os Espíritos. Não há, segundo os Espíritos respondem, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas aí Kardec continua perguntando também, né? Mas se a pessoa acredita que é no talismã, que aquele talismã tem um poder, né? Se um católico acredita na cruz, no crucifixo que ele pendura aqui, isso também não tem efeito? Ele diz, irmão, é tudo pelo pensamento. Mas se o pensamento está ligado, o pensamento precisa de um objeto material catalisador da sua mente. Está valendo também, né? Para aquela pessoa está valendo. Ela acha que é através daquele objeto material, ela pode até achar que seja, mas na verdade é o seu pensamento que está ligado com as leis do universo, né? Ela pode até usar de uma coisa material, mas na verdade o que está acontecendo não é o objeto material, na verdade é a vontade dela, a ligação dela, a intenção de se ligar às coisas da espiritualidade. É isso o que tem valor, porque às vezes a pessoa, principalmente quando se fala assim de feitiçaria, né? É muito comum falar em feitiçaria. Então diz que fazem-se riscos no chão, acendem-se velas, fazem-se pontos, tem tanto tipo de coisa, de bruxaria, tanta coisa que foi inventada pelas mentes perniciosas, né? E na verdade isso tudo funciona na base da sintonia vibratória, das frequências. Espíritos afins se atraem. Então espíritos ignorantes, atrasados, que usam desses subterfúgios, eles até podem atrair espíritos também dessa mesma categoria, né? E vivem num certo conluio, mas na verdade o que vai valer mesmo é a intenção, é a consciência das pessoas, não é? E então fica assim esse tema para a gente refletir um pouquinho, né, sobre essa questão da sacralização. A gente vê tantas
devoções a objetos, a quadros, né? Às vezes também, a gente tem visto aí na história do espiritismo, por exemplo, certos centros espíritas aí que adotam um paralelismo com a igreja, né? Por exemplo, fundadores do centro têm lá seus quadros, são venerados, né? Aqueles fundadores. Tem centros espíritas que têm até ditos espíritas, né? São centros ditos espíritas, mas que têm uma certa relação, certos rituais, certas... a gente ouve dizer no nosso movimento espírita, quando a gente estuda, a gente lê, tem centros espíritas que não estudam profundamente a obra de Kardec, acaba não compreendendo exatamente o que é o espiritismo e acaba fazendo como que se fosse assim um sincretismo religioso. Mistura coisas da igreja com coisas do espiritismo, né? Então a gente tem que prestar atenção, estudar bastante a obra de Kardec, para a gente entender o que é acessório e o que é realmente verdadeiro e necessário e natural, para a gente entender o que é natural. O espírita, quando ele compreende bem a doutrina, ele se vê livre desses acessórios, ele não precisa de acessório nenhum, né? A gente já chegou, em tempos idos aí, a gente chegou a ver pessoas que vinham pela primeira vez à casa para tomar um passe, né? E chegava-se ali a entrada da sala de tomar passe, ela fazia o sinal da cruz, como na igreja. A gente viu isso muito aqui na casa. As pessoas, né, não entendem ainda, não compreenderam ainda. A gente só está citando aqui como exemplo, mas é que as pessoas ainda não entenderam que para o espiritismo é perfeitamente dispensável rituais, sinais, coisas sacralizadas. O espiritismo dispensa tudo isso, porque o espiritismo nos ensina que tudo é pela mente, é tudo aquilo que nós pensamos, é tudo aquilo que nós desejamos. Até para nós fazermos a nossa oração, a nossa prece, nós não precisamos de uma prece formalizada, decorada, não precisamos, né? Porque é apenas o nosso pensamento que se projeta no mundo espiritual, né? E todo o mundo espiritual e as leis do universo, elas estão perfeitamente cientes de toda a nossa ação na vida, né? Eu costumo dizer que a nossa melhor prece é a nossa ação na vida, é aquilo que a gente deseja, são os nossos objetivos de vida e a nossa ação na vida. O universo está perfeitamente ciente disso, né? Então o que nós queremos na vida? Nós queremos buscar a felicidade, a nossa melhoria espiritual, né? O universo está ciente disso. Trabalhemos por isso. Aí vem a questão fundamental. Trabalhemos por isso. Nós temos que nos esforçar, buscar por nossa vez, fazermos os nossos esforços para podermos conquistar essas luzes que nos livram da nossa ignorância, né? A gente dispensa os acessórios. Então fica esta reflexão para nós entendermos, né? Que já fica relacionado, como nós dissemos, com a nossa reflexão passada, que fala da idolatria, né? Então ficamos em paz todos nós assim.